Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 18. Quando eu preparei essa mensagem, o Espírito Santo me deu um título para essa mensagem. E eu chamei essa mensagem de "Não repita os erros dos seus pais". E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Ezequiel capítulo 18, a tradução que eu utilizo aqui é a NVI, Nova Versão Internacional. Por isso, talvez não esteja exatamente igual a de vocês o texto. Eu vou ler aqui na NVI, versos 1 a 4, primeiramente. Diz assim, os irmãos já encontraram? Amém? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 1 em diante. Diz assim o texto bíblico: Esta palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertence. Aquele que pecar é que morrerá. Até aqui por enquanto, irmãos. Eu preciso explicar para vocês primeiro o pano de fundo da onde surge esse texto. O profeta Ezequiel é um dos profetas do cativeiro babilônico, assim como Jeremias, que eu também vou ler daqui a pouco. E da onde veio esse ditado, esse provérbio aqui que ele cita? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. O que significa isso primeiro, né? A uva, quando ela está verde, quando ela não está madura, ela é muito ácida. Então, se a pessoa comer muitas uvas assim, não maduras, estraga o dente da pessoa. O dente da pessoa fica manchado, fica enfraquecido. É isso que ela chama de dente embotado, por causa da acidez dessa uva. Então, havia esse ditado aqui no povo de Israel nos dias desses profetas: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. O que significa isso para nós nos dias de hoje? Quem erraram foram os pais, mas a consequência do erro dos pais recaiu sobre os filhos. E os filhos que não tinham feito nada de errado sofreram as consequências. Isso é que é o significado desse ditado. E por que se dizia isso no povo de Israel daquela época? Lembramos aqui que o povo de Israel havia se desviado dos caminhos de Deus, havia abandonado os caminhos do Senhor, deixado de cumprir a lei de Deus, caído em idolatria, começando a adorar deuses estranhos, profanando o próprio templo. E por isso Deus permitiu que o exército dos babilônicos, ali liderado por Nabucodonosor, viessem, derrotassem o povo de Israel, o povo de Judá ali no caso, destruísse Jerusalém e o templo e levasse o povo cativo. E durante esses 70 anos de cativeiro que o povo passou, uma nova geração nasceu. As pessoas se casaram, tiveram filhos e israelitas nasceram na Babilônia durante esse exílio. E quando essa nova geração perguntava aos seus pais: por que nós estamos aqui cativos na Babilônia e não estamos em nossa terra? E então os seus pais diziam: isso foi erro dos nossos pais. Os nossos pais se desviaram do caminho do Senhor e nós sofremos as consequências. Então perceba que eles não assumiam essa responsabilidade. Eles deveriam ter dito: nós nos desviamos do Senhor e por isso
fomos levados para o exílio, como Deus já tinha nos profetizado isso por meio de Moisés, em textos como Deuteronômio 30, por exemplo, dizendo que quando o povo se desviasse do caminho do Senhor, seria arrancado da terra prometida e levado para uma terra estrangeira. Mas eles não quiseram assumir essa responsabilidade e preferiram colocar a culpa nos pais, a culpa nos antepassados. E aí surge esse ditado: os nossos pais comeram uvas verdes e nossos dentes se embotaram. Nós estamos sofrendo as consequências dos erros dos nossos pais. E é a esse respeito que eu quero fazer essa mensagem de hoje. Na sequência de Ezequiel 18, o profeta Ezequiel começa a contar uma história. E ele diz o seguinte, e vou resumir aqui um pouquinho. Ele conta primeiro que, vamos supor que haja um homem justo, reto, temente a Deus, que seja fiel a Deus. Mas ele tem um filho. E esse filho, mesmo vendo o exemplo do seu pai justo, e conhecendo o bom caminho, ele decide, escolhe por ele mesmo não seguir o bom exemplo do seu pai. E se torna um homem ímpio. Então o profeta diz: este não receberá crédito por causa dos pais que é justo, mas ele próprio sofrerá pelo seu próprio pecado. E aí eu posso parafrasear aqui um pouquinho, dizer: porque Deus não tem netos, ele só tem filhos. Não existe filho de Deus. Ou você é filho de Deus, ou você não é. Deus não tem netos, só tem filhos. Então, um pai justo pode acabar tendo um filho ímpio, se este filho decidir se tornar ímpio, mesmo vendo o exemplo do pai, não segui-lo. E o texto continua dizendo: mas se esse próprio filho ímpio, depois que cresce e se torna adulto, ele próprio tem um filho, e este filho, do filho ímpio, mesmo vendo o mau exemplo de seu pai, decide não segui-lo, decide seguir o que a Escritura ensina, e se torna um homem justo, fiel aos caminhos do Senhor. O profeta diz aqui que esse justo filho do ímpio não sofrerá pelos pecados de seu pai. O seu pai morrerá pelos seus próprios pecados, mas ele será agraciado por Deus pela justiça que escolheu, que decidiu praticar. Então aqui nós temos uma outra verdade: um ímpio pode ter um filho justo, desde que esse filho justo decida não seguir o mau exemplo dos seus pais e servir a Deus, e seguir o que a Escritura nos ensina. E a esse respeito, eu quero contar um breve testemunho, porque isso se aplica de grande forma na minha vida. Quando eu nasci, a minha família não era cristã, não era um lar cristão. Por volta dos meus 5 anos de idade, a minha mãe se converteu. Eu cresci aqui no bairro de Jardim Ângela, não muito longe de vocês, um pouquinho para lá do Camilópolis, na divisa com São Paulo. Do lado de lá, vocês devem saber mais ou menos onde fica. E minha mãe se converteu. Eu tenho uma irmã só, uma irmã mais velha. E a partir do momento que ela se converteu, quando eu tinha 5 anos e minha irmã 8, ela decidiu nos levar para a igreja e nos instruir no caminho do Senhor. Mas o meu pai nunca quis se converter. Ele preferiu continuar ímpio. E durante mais de 10 anos minha mãe orou por ele. Mas ele escolheu permanecer nos seus próprios caminhos de iniquidade. E eu cresci vendo essa disparidade. O exemplo que o meu pai me dava era uma coisa, e o que a Escritura me ensinava, por meio da igreja, por meio da influência da minha mãe,
era outra completamente oposta. E eu precisava escolher: vou seguir o exemplo do meu pai ou vou seguir o exemplo da Escritura? E é nisso que eu quero chamar para vocês a atenção do título dessa mensagem: não repita os erros dos seus pais. E eu vou citar algumas coisas que nós podemos receber influências negativas dos nossos pais, como eu recebi do meu, mas que a Escritura nos ensina exatamente o contrário, e que nós devemos dar ouvidos à Escritura, mesmo que seja indo contra o que os nossos pais nos ensinam. Por exemplo, meu pai sempre foi um homem muito promíscuo. Ele já é falecido há mais de 15 anos, mas ele trabalhava na antiga Ford ali em São Bernardo, fazia o turno da noite, saía 2:30 da manhã do serviço, e a gente já sabia que toda sexta-feira, quando era dia de pagamento, ele não ia voltar para casa. Ele terminava o turno dele na sexta de madrugada, recebia o pagamento e ia gastar o dinheiro na esbórnia. E ficava o final de semana inteiro em casas de jogos, em bares, em casas de prostituição. E só ia aparecer em casa mais ou menos segunda-feira de manhã, bêbado, sujo. E aí ele dormia, comia alguma coisa e ia trabalhar. E se a minha mãe perguntasse alguma coisa e questionasse onde é quem estava, o que ele estava fazendo, ela ainda apanhava. Foi nesse ambiente que eu cresci. Mas o que a Bíblia fala a esse respeito? 1 Coríntios 6, versos 18 a 20 diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E também a esse respeito, Hebreus 13, verso 4, já dentro do casamento, diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Isso é o que a Escritura me ensina. Então essa foi uma das áreas em que eu tive que ignorar toda influência negativa que vinha do meu pai e escolher fazer o que a Escritura me ensinava a fazer. A me guardar para o casamento, a esperar o momento certo, me casar e ter uma vida conjugal apenas com a minha esposa. Isso é o que a Bíblia nos ensina. E isso é o que eu consegui praticar pela graça de Deus. Para vocês terem uma ideia, meu pai era tão corrompido nesse aspecto que quando eu tinha por volta dos meus 12 anos de idade, ele chegou para mim uma vez, numa conversa particular, e falou assim: meu filho, eu sei que você já está crescendo, já está se tornando um moço, então quando você quiser conhecer uma mulher, você me avisa que eu tenho o lugar certo para te levar para isso. E aí eu, educadamente, respondi: tá bom, pai, quando eu quiser eu te aviso. E nunca mais toquei nesse assunto. Mas quantos de nós também recebemos essa influência negativa, muitas vezes de pais ímpios? Mas o que tem que valer para nós é o que a palavra nos ensina. Outra área que eu poderia falar com vocês são más companhias em bares, boates, casas noturnas e lugares semelhantes. 1 Coríntios 15, verso 33 diz: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se engane, meu irmão. Você é crente. Crente não frequenta lugar de ímpio. Se você está num lugar onde a influência predominante naquele lugar são ímpios, é iniquidade, onde Deus não é glorificado, onde o pecado impera,
aquele lugar não é para você. Não vem com essa conversa de vou evangelizar, vou ser luz, vou fazer a diferença. Não. Você pode fazer isso no dia a dia em vários outros lugares, não nesses lugares. Porque ali a influência do mundo vai te contaminar. Meu pai sempre foi um frequentador assíduo de bares. Era aquele tipo de pessoa que acordava de manhã e tinha que ir para o bar 9, 10 horas da manhã tomar uma dose de jurubeba ou alguma outra coisa, porque senão dava tremedeira. Quantas e quantas vezes eu tive que ir junto com a minha mãe buscar meu pai bêbado no bar. Isso quando ele conseguia voltar. O que a Bíblia nos ensina a esse respeito? Salmo 1, versos 1 a 3 diz assim: como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Você quer prosperar? Você quer ser abençoado? Está aqui a receita. A Bíblia é bem clara. Onde você tem andado? Você tem se assentado na roda dos zombadores? Dos escarnecedores? No local do seu trabalho? Onde tem aquelas piadinhas, muitas vezes zombando até do próprio Deus ou do cristianismo, e você fingindo que está tudo bem? Isso não é adequado para um cristão. Nós temos que escolher e saber os lugares onde devemos estar, onde devemos frequentar. E eu fiz esse propósito comigo. Eu não coloco o pé dentro de um bar nem para pedir informação. Para nada. Porque eu aprendi que aquele lugar é um lugar corrompido, onde nada se aproveita, onde não tem nada de Deus ali, onde só tem coisa ruim. E eu não quero isso nem para a minha vida, nem para a vida da minha esposa, da minha família, dos meus filhos. Por isso agora eu preciso dar o exemplo para isso, e você também precisa dar o exemplo na sua casa. E por conta disso, de ver o meu pai sendo um alcoólatra a vida inteira, eu quis fazer exatamente o contrário. Ter uma aversão total a tudo que é alcoólico. Eu posso dizer que já faz uns 10 anos mais ou menos que eu não bebo nada de álcool. E antes disso era apenas um vinho no almoço de Natal ou um espumante no Ano Novo, algo assim. Mas isso não edifica, isso não faz bem. Então, se puder, abandone isso. Daqui a pouco eu vou ler um texto para vocês que diz: aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Então, não se coloque em condição de tentação. Você não sabe o quão fraco você é. Meu pai também era um homem muito violento. Várias e várias vezes eu vi ele agredir a minha mãe, ao ponto de ela ter que ir para o hospital algumas vezes. Para vocês terem uma ideia, minha mãe até hoje ela tem uma cicatriz no cérebro. Um lugar que o cérebro dela rompeu uma veia e depois cicatrizou e ficou um lugar que o sangue não irriga direito. E ela às vezes tem tonturas e passa mal por causa disso. Consequência de violência. Por 2 vezes eu tive que fugir, a minha mãe teve que fugir comigo e com a minha irmã de casa e buscar refúgio na casa do pastor, que ficava no final da mesma rua. Porque meu pai chegava louco, bêbado, endemoniado e dizia que ia matar todo mundo. E o que a Bíblia fala a respeito disso? Jesus, no Sermão da Montanha, Mateus 5, verso 5, nos diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Você quer herdar a terra? Você quer ficar raízes, crescer, prosperar, ver a sua descendência crescer? Então seja manso. Também lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 3, aqui são orientações específicas para o candidato ao pastorado, mas isso se aplica a todos nós, diz assim:
que o cristão em geral não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. É assim que nós devemos ser. O cristão nunca deve resolver nada por meio da violência, sempre por meio do diálogo, do convencimento. Como a própria Escritura diz, nem por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Como eu já disse, meu pai era um alcoólatra, também viciado em cigarro e outras drogas. O que a Bíblia fala a respeito de uso de drogas? 1 Coríntios 3, versos 16 e 17 diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. E aqui temos que ter entendimento. A palavra no original grego, traduzida por feitiçaria na Bíblia, é farmakeia. É a mesma raiz da onde vem farmácia. Feitiçaria, na verdade, quer dizer uso de poções, manipular poções. O que são poções na antiguidade? Substâncias químicas que alteram o estado de consciência de uma pessoa. Então, feitiçaria na Bíblia é fazer uso de substâncias químicas que alteram o seu estado de consciência. Ou seja, usar drogas, biblicamente falando, é pecado de feitiçaria. Toda pessoa que usa qualquer tipo de droga está cometendo pecado de feitiçaria. E é por isso que Gálatas 5, verso 20 vai dizer que uma das obras da carne é feitiçaria. Por isso devemos fugir disso, irmãos. Usar todo e qualquer tipo de substância que altere o seu estado de consciência. Isso é pecado, não agrada a Deus. Devemos fugir dessas coisas. Eu poderia falar também vícios em jogos, apostas, jogos de azar e todo tipo de coisa relacionado a isso. Quando Adão e Eva pecaram, a sentença de Deus para Adão foi bem clara em Gênesis 3:20. Pelo esforço do seu trabalho, pelo suor do seu rosto, você ganhará o seu sustento. A forma que Deus quer que cada um de nós ganhe o sustento é por meio de um trabalho honesto e digno. Não existe ganho fácil. Não conte com a sorte. A sorte é o acaso. O acaso é o contrário da providência de Deus. Deus quer que você trabalhe e Ele vai abençoar o seu trabalho. É assim que nós devemos viver a nossa vida. Não perca tempo jogando loterias e qualquer coisa desse tipo. Isso não agrada a Deus. Como a Escritura diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ame a Deus muito mais do que o dinheiro. 1 Tessalonicenses 4, versos 11 e 12 nos diz: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. E aqui eu poderia desdobrar esse assunto em outros, por exemplo, cristãos que ganham a vida de formas desonestas, muitas vezes sonegando impostos, vendendo produtos que são fruto de contrabando, coisas ilegais, vender sem nota fiscal e assim por diante. Deus não se agrada de nada disso e por isso não vai abençoar. Deus quer que cada um de nós viva uma vida honesta, usufruindo do fruto do seu próprio trabalho. Eu poderia falar também sobre fanatismo, todo tipo de fanatismo. Meu pai era fanático por time de futebol.
Era o São Paulino mais roxo que eu conheci na minha vida. Se o time ganhava, ele ia beber para comemorar. E se o time perdia, ele ia beber para afogar as mágoas porque perdeu. Basicamente era assim. E isso não é exclusivo ao São Paulino. O corintiano, o palmeirense faz a mesma coisa quando é fanático. No caso dele era time de futebol, mas quantos de nós podemos ser fanáticos em tantas outras coisas? Eu poderia dizer aqui, pessoas que são fanáticos por novela, não perde uma novela, ou por uma série no Netflix para assistir, ou em redes sociais, o tempo que ele fica lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, nos grupos de WhatsApp. Tudo isso é fanatismo. Quando passa do ponto, quando deixa de ser algo útil na sua vida e começa a consumir o tempo que você deveria dedicar a outras coisas, se torna o fanatismo. O cristão não deve ser fanático em nada, principalmente no que não edifica. A esse respeito, 1 Coríntios 6,12 diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. E mais à frente, no capítulo 10, verso 23, ele repete isso e diz: tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. E aqui está o segredo. Quer saber se praticar algo na sua vida é bom? Pense: isso edifica a minha vida? Fazer isso tem sido positivo para mim? E como saber se edifica? Está lá em Filipenses 4:8. Olha o que o texto nos diz: irmãos, tudo o que for verdade... tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Quer saber se edifica? É só passar no crivo aqui de Filipenses 4:8. Isso é bom? É nobre? É puro? É verdadeiro? Se for, edifica. Se não for, você está perdendo o seu tempo com coisas inúteis. Romanos 4:14, 19 diz assim: esforcemo-nos para promover tudo que conduz à paz e à edificação mútua. Não temos só que edificar a nós mesmos, mas também edificar uns aos outros, ajudando uns aos outros em praticar o que edifica, o que é bom. E voltando um pouquinho agora no texto de Ezequiel 18, quero ler com os irmãos os versos seguintes, verso 20 em diante. O texto vai dizer o seguinte: Ezequiel 18, verso 20. Dentro daquela passagem mostrando que um homem justo pode ter um filho ímpio. E da mesma forma, um homem ímpio pode ter um filho justo. Porque cada um, Deus por meio da sua graça, capacita e dá liberdade para a pessoa escolher se quer servir a Deus ou não. Você não é refém do histórico da sua família. A minha família, várias gerações, tinha um histórico de homens promíscuos, violentos, alcoólatras, viciados em jogo e com todos os tipos de problema. Mas quando eu conheci a palavra e entreguei a minha vida a Jesus, eu disse: agora chega. Isso morreu na geração do meu pai. Na minha geração e nos meus filhos não será mais assim. Onde Deus entra, a maldição sai.
Você pode pensar, existe maldição hereditária? Existe para quem não serve a Deus. Quem não serve a Deus continua escravo do mundo, escravo dos demônios, escravo dessa influência. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, dali para frente a sua vida pertence a Jesus, não é mais sua. E Jesus se responsabiliza. E toda maldição é quebrada. No momento em que o Espírito Santo de Deus entra na sua vida e você nasce de novo, se torna morada do Espírito Santo, toda maldição é quebrada. Por isso, não aceite histórico familiar. Não aceite, minha família é assim mesmo. Todo mundo faz isso na minha família é normal. Não. Normal para nós é isso aqui, ó. Normal para nós é a palavra. Isso aqui é o normal. E nós vamos viver de acordo com a palavra. Repreenda isso na sua casa, na sua família. Pode chegar em casa hoje e dizer: daqui para frente nós vamos viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, e toda maldição está quebrada em nome de Jesus. Ezequiel 18:20 diz assim: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se um ímpio se desviar dos seus pecados que cometeu, e obedecer a todos os meus decretos, e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Não se terá lembrança nenhuma das ofensas que cometeu. Devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, o Senhor? Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Deus não se agrada na morte do ímpio. Ele se agrada no arrependimento do ímpio. Por isso, cada um de nós deve fazer uma reflexão. O que eu tenho carregado de erros dos meus pais? De maus exemplos que vieram de família, de práticas erradas que desagradam a Deus? É momento de se arrepender. É momento de dizer: daqui para frente, o certo na minha vida é o que a Bíblia diz que é certo, e não o que minha família acha certo. É momento de se arrepender. É momento de transformar a sua mente, como diz lá Romanos 12, para poder experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Existem 3 formas de aprender. Você pode aprender com os seus acertos. Quando você nunca fez uma coisa, tenta de um jeito e dá certo. Aí você descobre que aquele jeito dá certo. Você pode aprender com os seus erros. Você faz de um jeito, deu errado, você aprendeu que daquele jeito não dá certo. E aí, se você for um bom aluno, você vai entender: não devo mais fazer daquele jeito, porque vai dar errado. Albert Einstein dizia isso, que uma das coisas, um dos piores erros da humanidade é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e querer um resultado diferente. Não, se você continuar fazendo daquele jeito, vai continuar dando errado. Para dar certo, você tem que fazer de outro jeito. Desse jeito que dá errado, vai continuar dando errado. E o terceiro jeito de aprender, que é o melhor de todos: observando os erros e os acertos de outras pessoas. E disso a Bíblia está cheia. Por que a Bíblia tem tantas histórias de pessoas, tantos que erraram, quantos que acertaram? Para o nosso exemplo, para que nós possamos nos espelhar naqueles que acertaram e dizer: vou fazer igual. E observemos os erros dos que erraram e disseram: não vou fazer daquele jeito, porque deu errado.
Olha que a história na Bíblia. E a esse respeito, 1 Coríntios 10, versos 11 a 13, diz assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar de pé, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Por isso a Bíblia nos dá inúmeros casos, tanto dos que acertaram quanto dos que erraram. Então, aprenda com os dois casos. Aqueles que erraram, você aprende e fala assim: não vou fazer daquele jeito, porque eu sei que vai dar errado. E os que acertaram, você diz assim: vou fazer igual ele, porque ele acertou, deu certo. E é assim que o exemplo bíblico serve para nós. E eu quero falar aqui de um personagem bíblico bastante conhecido e mostrar na prática como isso acontece. Nós falamos muito de Abraão, o pai da fé, muito conhecido. Normalmente as pessoas falam dos acertos de Abraão, mas hoje eu quero falar dos erros de Abraão. Porque o tema da mensagem é: não repita os erros dos seus pais. Os acertos você pode repetir. O que você não deve repetir é os erros. No que Abraão errou? Quando Deus o chama ali em Gênesis 12 e fala: saia da sua terra, da sua parentela, da casa de seus pais e vá para a terra que eu te mostrarei. Ali já tem o primeiro erro de Abraão. Ele sai, mas quem que ele leva junto? Ló, o sobrinho querido dele. Deus falou para levar Ló? Deus falou para levar parente? Não, saia da tua parentela. Ele já teve o primeiro erro. E aí depois, se você ver mais para frente, Ló gerou dois povos, amonitas e moabitas, que depois, na época de Moisés e Josué, foram povos inimigos de Israel, que deram trabalho para Israel, tiveram que guerrear com eles. Então, se Abraão não tivesse cometido esse primeiro erro, teria dois povos inimigos a menos em Canaã para eles terem que enfrentar depois. Então aí você já vê um erro de Abraão. Aí mais para frente, houve um período de fome naquela terra em que Abraão estava. O que Deus tinha falado para ele? Vai para a terra que eu te mostrarei, fica lá, e eu vou te abençoar, e eu vou te sustentar, e eu vou cuidar de você. Mas quando houve fome na terra, o que ele fez? Correu para o Egito. O Egito, se você for estudar pela história, por causa do rio Nilo, que de tempos em tempos tinha uma cheia que transbordava, enchia com uma lama que fertilizava toda a margem do rio, e por isso era uma terra extremamente fértil. Eles sempre tinham grandes colheitas de trigo. Até na época do Império Romano, as margens do rio Nilo ali no Egito eram o celeiro de todo o Império Romano praticamente, onde se produzia a maior quantidade de alimento. Então o Egito sempre tinha muita comida, não faltava. Então o pessoal ali do Oriente Médio, quando faltava comida, para onde eles iam correr? Para o Egito. Essa é a atitude humana. Da mesma forma nós muitas vezes, né? Quando estamos com problema, situação difícil, o que você faz? Vai no banco tentar conseguir um empréstimo, vai pedir dinheiro emprestado, vai fazer tal coisa. E muitas vezes esse não é o caminho certo. Deus está dizendo para você: fica na terra que eu te dei e confia na provisão que eu vou te mandar. Não é para você correr para o poder humano, para o poder do homem, para o poder do dinheiro. É para você confiar em Deus.
Muitas vezes Deus testa a nossa fé. Mas Abraão ali correu para o Egito. E olha a consequência. Gênesis 15, você vai ler isso. Ainda tem aquela história de ele dizer que a esposa era irmã, e aí o faraó pegou ela e deu todo aquele rolo, né? E Deus teve que intervir para poder restaurar as coisas. Mas quando ele sai do Egito com o trigo ali comprado, Deus diz assim para Abraão: porque você confiou no Egito, no governo humano, no poder do homem, em vez de confiar em mim, saiba que os seus descendentes ficarão 400 anos escravos nesse mesmo Egito que você confiou. O erro de Abraão fez o povo de Israel ficar escravo. 400 anos no Egito. Ali Deus deu a sentença. Abraão confiou no Egito. Então Deus, você vai confiar no Egito em vez de confiar em mim? Então é lá que a sua descendência vai ficar 400 anos escrava. E depois Deus vai restaurar e utilizou essa situação para que o povo de Israel crescesse, se multiplicasse e saíram de lá com muitos bens. Porque Deus transforma toda maldição em bênção para aqueles que o servem, para aqueles que o amam. Como diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas houve mais um erro de Abraão. Então nós chegamos na geração de Isaac. Gênesis 26. O texto começa dizendo, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Gênesis 26. Porque aí nós temos o relato da vida de Isaac. Isaac, filho de Abraão, viu o exemplo de Abraão, tanto no que Abraão acertou, quanto no que Abraão errou. E como será que Isaac procedeu em sua geração? Gênesis 26, verso 1 em diante, o texto diz o seguinte: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Até aqui é suficiente. Deus vem e dá uma advertência para Isaac. Em outras palavras, Deus disse assim: Isaac, não cometa o mesmo erro que seu pai Abraão cometeu. Na época dele, quando houve fome, ele desceu para o Egito, e isso foi desastroso. Ele diz agora para Isaac: não desça ao Egito, fica na terra que eu te dei e semeie nela, e eu te prosperarei. E perceba quanta fé é necessária para se semear numa terra árida em período de fome, porque o que você semeia é o seu próprio alimento. Se você semear e não frutificar, você vai perder aquilo que você já tinha, mesmo sendo pouco. E muitas vezes, pelo medo de perder o pouco que nós temos, nós retemos. Só que se você retém, não frutifica. Lembra o que Jesus falou? O grão precisa cair na terra e morrer para frutificar. Se ele não cair na terra e não morrer, ele não frutifica. Então, nós temos que perder esse medo e não reter, mas sim plantar, semear, para que frutifique, confiando em Deus, confiando na palavra de Deus. E o que aconteceu? O texto na sequência diz que Isaac, obedecendo a palavra de Deus, semeou naquela terra. E naquele mesmo ano, ele colheu a 100 por 1. Sabe o que significa isso? A cada semente de trigo que ele plantou, ele colheu 100. Em menos de um ano. Ou seja, em menos de um ano,
ele passou a ter 100 vezes mais alimento do que ele tinha antes. Num período de fome, numa região que todo mundo estava com fome. Então o que aconteceu? Todo mundo ia descer 4 ou 5 dias de viagem até o Egito para comprar trigo caro e longe? Não, eu vou comprar do Isaac, que está aqui do lado, e é mais barato. E a palavra diz que ele cresceu, prosperou, e em pouco tempo se tornou o homem mais rico daquela terra. A ponto de Abimeleque ali, o rei, dizer: olha, nós queremos que você vá embora, que você vá para outro lugar, porque você já é mais poderoso do que todos nós aqui, você vai acabar nos subjugando. E Isaac falou: tá bom, vou embora. E aí ele foi para uma outra terra onde Abraão tinha morado, e o texto diz que ele cavou novamente os poços que Abraão tinha cavado na época dele e que estavam soterrados. Eu pergunto para vocês, qual é o único motivo que leva um povo a soterrar um poço numa terra árida? Se o poço secar, não tiver mais água. Ninguém vai fechar poço que dá água. Então, se os poços estavam fechados, é porque eles não davam mais água. Mas a Bíblia diz que quando Isaac cavou o poço, aconteceu o quê? Deu água. E aí os moradores daquela terra vieram falar: não, a água é nossa. O poço fica na nossa terra, você cavou, abriu, mas a água é nossa. Ele falou: tá bom. Aí ele foi mais para frente e cavou outro poço, que também estava fechado. E nesse outro poço aconteceu o quê? Deu água. E aí chegou os moradores daquela outra região e falou: não, o poço também é nosso, a gente quer essa água. Ele falou: tá bom. Aí ele foi para um terceiro lugar, um lugar mais longe, que não tinha ninguém para atrapalhar, ninguém para reclamar a terra. Aí ele cavou um poço. E o que aconteceu nesse terceiro poço? Deu água. O problema é o poço? O problema é o lugar? Por que não dava água e deu água? E todos os lugares que ele cavou deu água? Porque a palavra diz que aquele que é fiel ao Senhor, as bênçãos o seguirão. Ele podia cavar em qualquer lugar que ia dar água, porque era a bênção na vida dele que fazia o poço da água. Da mesma forma, para quem é fiel a Deus, Deus faz o poço da água em terra seca. Deus vai dar o sustento onde não tem, vai fazer aparecer onde não tem, vai fazer surgir na sua vida de forma sobrenatural, se você for fiel a Deus. Então ele se estabeleceu nessa terra, cresceu e prosperou. E lembra daquele rei Abimeleque que tinha mandado ele embora? Foi lá falar com ele e falou assim: olha, eu quero fazer uma aliança com você, porque a gente vê que a bênção de Deus está na sua vida, né? Só faltou ele falar: qualquer lugar que você cava dá água. Conhece aquela pessoa que quer pegar uma casquinha na bênção do crente? Quer ser abençoado por osmose, né? Vou ficar perto de crente para pegar a bênção. Isso não funciona, porque, como eu acabei de falar, Deus não tem netos, Ele só tem filhos. E não existe amigo de filho de Deus. Você não é amigo indireto de Deus. Ou você é amigo de Deus ou você não é. Quem quer ter a bênção de Deus tem que andar de acordo com a vontade de Deus. Você pode estar rodeado por 1000 crentes. Se você próprio não tiver de acordo com a vontade de Deus, a bênção não vai vir na sua vida. E a partir desse exemplo de Isaac, que foi sábio, não repetiu os erros de seus pais, de seu pai Abraão. Repetiu os acertos, mas não repetiu os erros. Eu quero deixar essa mensagem para vocês, finalizando aqui em Jeremias 31, versos 29 a 33.
Ezequiel diz que o filho não sofreria pelo pecado do pai, nem vice-versa. Mas não explica muito por quê. Jeremias 31 explica o porquê. Jeremias 31, versos 29 a 33 diz assim: naqueles dias não se dirá mais: os pais comerão uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Mais à frente ele diz: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. É assim que funciona na nova aliança. A nova aliança é individual. Cada um de nós, individualmente, temos que entregar a nossa vida a Jesus como único Senhor e Salvador, para nascermos de novo, sermos regenerados, nos tornarmos morada do Espírito Santo. E aí sim, fazemos parte da nova aliança em Cristo Jesus. E nessa nova aliança, não será cobrado erros dos pais, erros de gerações anteriores, mas cada um responde por si próprio. Por isso, hoje é dia de arrependimento. É dia de deixar erros para trás. Eu quero voltar lá em Ezequiel 18, ler bem o finalzinho dele. Ezequiel 18, verso 30 em diante, para encerrar. Qual é a recomendação de Deus para nós? O que Deus quer de nós? Deus não se agrada da morte do ímpio. Deus quer que o ímpio se arrependa. Ezequiel 18, verso 30 em diante diz assim: portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busque um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. E essa última frase resume toda essa mensagem. Arrependam-se e vivam. Deus quer uma vida abundante para cada um de nós, mas para isso tem que haver arrependimento. Sem arrependimento não há bênção. Sem arrependimento não há restauração. Sem arrependimento não há vida. Sem arrependimento não há libertação das maldições. Arrependimento. Arrependam-se e vivam. Essa é a mensagem que eu tenho para os irmãos e que Deus abençoe a todos.